Noite, vamos entrando. Estamos entrando aí ao vivo para mais uma live. Vou aguardar uns minutinhos aí. Vou chamando a Carol aqui, a Carolina, nutricionista, que vai convidar hoje, que vai estar conosco hoje para mais uma live. Vamos aguardar a Carolina. Já temos algumas pessoas aí que têm nos acompanhado aí em todas as lives. Olá, Cristiano, seja bem-vindo. Vamos aguardar. A Carolina ainda não entrou, mas ainda estou entrando um pouquinho mais cedo, né? Para ir ajustando e organizando aqui para esta live. Vamos ver se a Carolina entrou agora. Ainda não. Como é que estão todos? Todos bem? Bom, enquanto a Carolina não entra, quero comentar com vocês que eu e a Vanessa estamos bem contentes com os retornos que vocês têm nos dado em relação ao projeto, né? Em relação a essas lives que nós estamos realizando, né? Esses comentários, esses feedbacks que vocês vêm nos dando tem sido bastante gratificante e nos motivado, né, a continuar nesse trabalho, nesse projeto aí, né? O Recontextualiza é um projeto voltado para professor, com professor, né? Então a gente tá bem contente. Acho que a Carolina entrou agora. Vou chamá-la aqui. E pontualmente, né? 20 horas. Vamos aguardar aí a Carolina. Oi, Olá! Boa boa noite! noite. Tudo bem, Carolina? Tudo bem? Tudo bem, sim. Tá tudo bem? O áudio? Tudo certo? Pra mim tá tudo certo. Tudo Bem, certo. bem tranquilo, te ouço bem. Acho que o pessoal também. Tá tudo certo aí, pessoal? Mandem um joinha aí pra nós. Isso. Mas, como sempre, né? Começamos pontualmente no horário das 20 horas. Primeiro, estava fazendo alguns agradecimentos aí ao pessoal que tem nos acompanhado. Temos algumas pessoas fiéis, né, que têm estado conosco desde a primeira live. Nós estamos muito contentes com isso, né? E hoje a gente está com essa convidada especial, que é a nutricionista Carolina, que vem então falar um pouquinho conosco sobre essa questão da alimentação, né? Uh, que é um foco muito importante nesse período de pandemia, né? Não só para nós professores, mas para todos nós seres humanos, né? Então, acho que a live de hoje ela não abrange só o nosso público, né? Que geralmente é o nosso foco, que são os professores, mas também, né? Todas as pessoas que têm interesse por esse assunto. Então, Exatamente. quero agradecer mais uma vez a tua presença em meu nome, em nome da Vanessa, né? Por estar aqui conosco hoje. Bom, pessoal, vocês já estão habituados um pouquinho à nossa sistemática, né? Nós vamos bater aqui um papo, eu e a Carolina, e vocês podem aí comentando, né? Que mais no final a gente dá uma visualizada nos comentários e a Carolina vai respondendo as possíveis dúvidas que vocês possam ter, né? Fiquem bem à vontade para ir trazendo todas as dúvidas, né? E perguntarem, que a gente gosta bastante dessa participação com vocês aí. Carolina, quer se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer? Sim. Então, primeiro, boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina Garcia Nunes, sou nutricionista, sou formada pela Fevale, né, no ano de 2016. Eu atuo em duas áreas, né? Então, eu atuo em serviços de alimentação e nutrição,
né? Mais com a relação de produção de refeições e também atuo na área clínica. Então, na área clínica, eu atendo particular, né? Principalmente com questão de reeducação alimentar, emagrecimento, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né? Como, por exemplo, a obesidade, hipertensão, diabetes. Então, essas são as áreas que eu tenho de atuação, tá? Sim, bem interessante isso. Bom, Carolina, então a nossa temática hoje é falar um pouquinho sobre essa quarentena, sobre a pandemia, né, e esse enfrentamento que a gente vem passando nas nossas casas diariamente, né? Ah, e o que eu sinto, assim, é que esse período de pandemia, né, tem nos causado muita ansiedade. Então, como de Tá. costume, né, aqui a gente tem trazido nas lives, né, alguma indicação de leitura, né? Geralmente é durante, enfim, não tem um momento dessa leitura. Mas para abrir a nossa fala de hoje, eu gostaria já de trazer a minha leitura, tá? Que é esse livro aqui, que vem falar sobre a ansiedade, né, o mal do século. E por que que eu abro a nossa live de hoje com esse livro? Porque eu acho, né, que ele sintetiza muito bem, né, aquilo que a gente está passando, né? E a ansiedade, ao meu ver, né, agora tu pode me corrigir, fique à vontade, né, acaba afetando diretamente, às vezes, a nossa alimentação, né? Muitas vezes a gente come demais porque está ansioso, ou às vezes não se alimenta porque também está ansioso, né? Então, uh, essa questão da ansiedade perpassa muitas vezes pela nossa questão alimentar, né? E muitas vezes, né, a gente acaba fazendo escolhas não tão boas também pela questão de estar ansioso, né? Então, a primeira questão assim que eu gostaria de te colocar, né, é como lidar com isso, né? Como lidar com essa ansiedade, né? Como diferenciar então os tipos de fome, porque me coloco assim bem à vontade para te contar que muitas vezes, né, eu entro, né, uh, quer dizer, na minha cozinha, entro na minha cozinha e muitas vezes eu não estou necessariamente com fome, ainda mais esse período de quarentena, né? Por passar, às vezes, muitas horas na frente do computador, né? Seja porque às vezes a gente emenda, é formação pedagógica, é um meet com a nossa turma, e daí eu corro lá e só assim entro na cozinha e penso, meu Deus, o que eu vou comer? Pega a primeira coisa que eu vejo. E muitas vezes é aquela bolachinha, o chocolate, porque daí, né, dá pra gente ir pegando e aperitivando, enfim, né? Então eu queria que tu comentasse assim, como lidar com isso, como diferenciar esse tipo de fome. Tá. Então, bem importante a tua colocação. Eu acho que a maioria das pessoas está passando por isso, né, Glaucia, nesse momento da quarentena. Então, nós precisamos pensar que a gente tem, na verdade, na teoria, todo mundo sabe, né, o que que a gente deve comer de uma forma saudável, né? Só que na prática, por que que é tão difícil, né? E daí a gente tem, né, dois tipos de fome, né? Que é isso que justifica a gente, às vezes, comer algumas coisas que são mais calóricas. Então, primeiramente, a gente tem a fome que é física, né? Que é aquela fome fisiológica, que é uma fome que começa de uma forma mais gradual, vai aumentando com o passar das horas, que é aquela fome que às vezes a gente sente até o nosso estômago roncar, por exemplo, né? Então, essa é um exemplo bem básico, assim, que tu pode diagnosticar se a tua fome é física, né, fisiológica, e geralmente tu vai comer uma comida e vai se sentir saciado após a ingestão desse alimento, tá? Uhum. Diferente disso, a gente tem a fome emocional, que eu acho que é o que está mais presente nesse momento, né? E o que que acontece? A fome emocional é quando a gente tem a fome por um alimento muito específico, né? Então é a vontade de comer alguma coisa. Geralmente vai ser, por exemplo, o chocolate, o sorvete, o brigadeiro, né? Então é fome de brigadeiro, fome de chocolate, né? E por que que isso acontece, tá? Muitas vezes pode estar atrelado a alguma frustração, o tédio, né? Que é essa questão que tu comentou, né? Às vezes a gente abre, tá entediado, abre a geladeira e quer comer uma coisa, né? Só que é uma fome bem específica, não é qualquer coisa que a gente quer comer. Então, isso é o caso da fome, então, emocional, tá? O que que acontece? O problema dessa fome emocional, né? Claro,
muitas vezes a gente come esse alimento, por exemplo, o chocolate, só que ele vai te dar o prazer, mas logo após tu pode vir a ter algum tipo de sentimento de culpa por estar ingerindo, né? Porque vai sair um pouco da tua rotina, da tua alimentação saudável. Então, isso é bem comum, né? Então, a principal dica, assim, é a gente não se culpar após ingerir esse tipo de alimento, né? É você comer com mais consciência, né? E após isso, né, tentar evitar para que isso não se torne um hábito, né, não se torne uma rotina, que tu faça isso com frequência, né, então a gente pode buscar algumas estratégias, né, por exemplo, vou te citar uma coisa é a gente reduzir a quantidade deles, dessa compra desses alimentos, quando a gente vai ao supermercado. Então, dificilmente, por exemplo, assim, se você não tiver o chocolate ali na sua despensa, no seu armário, né, hoje, né, na realidade da quarentena, dificilmente, né, até tu pensar, eu não tenho chocolate, eu vou ter que sair, vou ter que me arrumar, pegar o álcool em gel, pegar a máscara, né, ir até o mercado, comprar o chocolate. Então, até tu fazer todo esse processo, provavelmente essa fome emocional já vai ter te trazido, né, pro agora, né, para você ter um raciocínio mais racional, e dificilmente tu vai ir lá e vai comprar, né, toda hora que acontecer isso. Daí tu vai mudar de ideia, vai comer outra coisa que tem em casa, enfim. Então isso é bem bacana. Se você tem essa dificuldade, tenta limitar a compra desses produtos, né? Esses industrializados, geralmente é doce que a gente tem mais vontade de comer nessa hora, né, da fome emocional. Então, tentar reduzir a quantidade que tem armazenado em casa desses produtos, né? Então, isso é uma boa dica. A segunda dica é: esses alimentos geralmente é uma quantidade, né, pequena, enfim. E a gente, trabalhando agora no home office, né, no computador, às vezes acaba beliscando várias vezes ao dia eles. Então, em vários horários, às vezes está muito perto, tu abre o pacote, tu tá comendo, né? E esse beliscar em vários momentos pode também ser prejudicial a longo prazo, né? Porque eles vão ter uma certa quantidade de calorias, isso pode gerar futuramente um excesso de peso, né? Então, o que, que a gente pode fazer para minimizar, né, essa quantidade que a gente está comendo e às vezes nem está percebendo, né? Principalmente se a gente está comendo com o computador junto, com a televisão ligada, enfim. Então, uma dica bem legal de você fazer é sempre sentar à mesa, né, no local onde você faz as principais refeições, né? Porque aí você vai se dar conta todas as vezes que você precisar comer, né? Só o fato de você ir até a mesa, sentar e fazer a refeição, até pode ser esses doces, guloseimas, mas só o fato de tu estar em um ambiente diferente, tu vai ter mais consciência naquele momento presente e vai, consequentemente, comer uma menor quantidade. Então, essas duas dicas, né? Não tentar beliscar, né? Sempre sentar à mesa quando for comer. E a outra dica, então, é comprar em menor quantidade, que são duas estratégias que ajudam a gente a controlar essa fome mais emocional nesse período que a gente está mais em casa, né? Então, são essas duas opções. E uma terceira opção também é tentar substituir por coisas mais saudáveis, né? Por exemplo, se você gosta muito de sorvete, daqui a pouco dá para congelar banana picada, morango picado, bater tudo junto, forma um sorvete bem natural, sem adição de conservantes, de gordura, de açúcar. Então, também é uma estratégia tentar fazer alguma substituição, tá? Não sei se eu te Beleza. respondi. Não, excelente as tuas contribuições, as tuas colocações, é bem o que eu estou precisando. Outra questão, assim, que me ocorreu, né, e talvez o pessoal que está também nos acompanhando tenha pensado em relação, né, é a questão dos suplementos, né? Outro dia, por exemplo, né, eu fui até a farmácia fazer uma compra de medicamentos para minha mãe, né? E quando eu cheguei lá, eles me ofereceram vitamina C, complexo de vitamina, que ajudava na imunidade, a questão da vitamina D, né? E daí foi onde eu me dei por conta, né? Que essa é uma questão preocupante, né? E que a gente ainda tem muitas dúvidas se é realmente necessário, né? Porque o que me venderam, pelo menos na farmácia onde eu estava, né? É que era necessário, que me ajudaria nesse período de pandemia, né? Para eu ter uma imunidade melhor, enfim. Então, o que tu pensa em relação a esse suplemento? Realmente há necessidade?
Então, Glaucia, isso que aconteceu contigo também aconteceu recentemente comigo, né? Eu recebo assim, e-mails da farmácia também com promoções de suplemento. Então, agora nessa época, né, que a gente está, que as empresas estão vendendo mais esses produtos, atrelando ao aumento da imunidade, então isso é bem comum confundir, né, as pessoas. O que que acontece, tá? Por exemplo, hoje a gente sabe, né, tá amplamente assim comentado e falado sobre a vitamina C e a vitamina D, né? São os dois principais, assim. Então, o que que acontece? A vitamina C que tu trouxe, né? A vitamina C a gente precisa de uma quantidade muito pequena, né? Então, facilmente a gente consegue adquirir essa quantidade na nossa alimentação habitual. Então, por exemplo, assim, quantidade indicada para homens, né, de 90 miligramas por dia, e para mulheres, 75 miligramas por dia. Transformando isso em alimentos, para você entender melhor, tá? Uma Uhum. laranja já tem 50 miligramas. Então, na teoria, se você consumir 2 laranjas, você já vai ter atingido, né, a sua vitamina D diária, né? Uhum. Então, a vitamina D, a vitamina C. A vitamina C você não precisa estar suplementando, né? Porque realmente a quantidade a gente adquire facilmente na alimentação. O que que acontece? Ela é uma vitamina que ela não é armazenada, estocada no nosso organismo. Então, todo o excesso que a gente consumir dela, seja através de suplementação ou através da alimentação, vai ser excretada pela urina. Então, daqui a pouco a gente está comendo ali, né, as frutas, as verduras, tá tomando suplemento também, né? Então, a maior parte disso vai ser tudo eliminado. Então, claro, a gente tem alguns casos muito específicos que precisa suplementar, mas, de modo geral, a população geral não precisa, né? Você consumindo frutas e verduras, não precisa estar suplementando a vitamina C, tá? Então, isso é bem importante, fica claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando também nos comentários. Com relação à vitamina D, então, né? Que também Uhum. está sendo amplamente divulgada, comentada, né? Que tem estudos que atrelam ela com o aumento da nossa imunidade, né? Então, realmente, né? Ela tem uma função, não só a imunidade, mas várias funções do nosso corpo. Só que a vitamina D, né, já é um pouquinho diferente, porque o que que acontece? A gente tem ela na nossa alimentação, mas numa quantidade mais reduzida, tá? Então, por exemplo, assim, os alimentos que tu vai encontrar a vitamina D vai ser os peixes, principalmente aqueles de águas frias, né? Então, salmão, sardinha, atum, por exemplo, leite, derivados, né? O ovo também, então, principalmente na gema do ovo. Então, são vários detalhes, assim, né, que você vai estar encontrando na dieta. Só que a quantidade que tem de vitamina D nesses alimentos, ela é muito baixa. Então, o que que acontece? A nossa maior fonte de vitamina D é quando a gente se expõe à luz solar. Então, por isso que a gente precisa pegar sol, né? Então, agora nesse período que a gente está mais em casa, né? Quem mora em apartamento, enfim, né? Tentar abrir a janela, pegar a luz direta do sol na pele, né? É bem importante pegar em torno de 15 a 20 minutos por dia e sem o uso do protetor solar, para realmente ela passar pela pele, né? E o nosso organismo sintetizar essa vitamina D, né? E ela é bem importante, porque assim, ela, junto com o cálcio, elas formam inúmeras funções no nosso corpo, no nosso organismo, né? Tanto é que em idosos, mulheres na menopausa, geralmente tendem, né, a ter uma quantidade mais reduzida, né, ter deficiência da vitamina D. Então, por isso que nesses casos é suplementado. Só que tem um fato bem importante, né, que a gente precisa levar em conta. O que que acontece? A vitamina D, junto com o cálcio, aumenta muito a absorção de cálcio, né? Se a gente toma essa suplementação sem um acompanhamento de um profissional, o que que acontece? A gente começa a ter muito cálcio circulando no nosso corpo, né, nosso organismo, e isso pode acarretar, por exemplo, em pedras nos rins. Então, o uso exacerbado é bem complicado, né? Quando a gente vai suplementar a vitamina D, precisa fazer exame no indivíduo, né, no paciente,
precisa acompanhar, né? Ver qual é o grau de carência dessa vitamina para ele, e aí sim suplementar, junto com cálcio, às vezes, ou não, definir o período, qual vai ser o tempo que você vai fazer esse tratamento com a suplementação. Então, assim, só ir na farmácia, comprar a vitamina D e sair tomando é muito arriscado, né? Porque ela pode sim trazer algum prejuízo se for tomada de uma forma indevida, se for tomar altas doses. E se você tomar doses menores, talvez nem faça efeito também. Então, isso é bem importante. A vitamina D somente com prescrição, né? Então, procure um profissional da área da saúde para estar ajudando vocês, então, a entender, né, se precisa ou não desse suplemento, tá? Sim. Não, isso é bem importante, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e a gente está nesse período de muita ansiedade, de incerteza. Então, tu não sabe, às vezes tu não fez um exame, né? Ou não passou por um profissional que não fez a avaliação em ti, e simplesmente compra e começa a tomar. E, no entanto, pelo que estamos falando aqui, né? A gente pode simplesmente suplementar com coisas tão simples como é comer 2 laranjas, né? E tomar Sim, um pouco de sal todos os dias. Então, realmente é bem importante isso, né? Uma outra questão, isso. né, em relação à alimentação e também associada a essa questão do trabalho, do home office, né, que a gente está vivendo aí, não só nós professores, né, como muita gente está trabalhando em home office, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho conosco se realmente a alimentação pode nos trazer benefícios como, né? A questão da concentração, se nos ajuda a ter disposição, né? Se contribui para a gente ter um sono melhor, né? Se realmente a alimentação contribui, né? Uma alimentação mais saudável. E que alimentos a gente pode incluir, então, se isso, né, for benéfico, que alimentos a gente pode estar incluindo na alimentação para nos ajudar. Tá, boa tua pergunta. Então, assim, para a gente ter mais disposição, né, durante o home office. Então, é bem importante a gente ter alimentos que dão mais disposição, energia. Então, principalmente aqueles que vai ter a cafeína, né, como o café. Só cuidar a quantidade de açúcar, se você vai colocar, né, para não consumir tanto açúcar. Mas o café é uma boa opção. Para quem é muito sensível à cafeína, tem o chá verde também, que vai ter uma quantidade mais reduzida da cafeína, mas também é muito bom consumir, né? Tendo atenção que a gente também tem um limite para o consumo de chás em geral. Então, o indicado é que não ultrapasse 500 ml por dia, né? Junto com todo o consumo de água que a gente precisa ter, né? Para não sobrecarregar os nossos rins. Então, sempre o máximo 500 ml. Outros alimentos, a banana, que é rico em triptofano, por exemplo, que é um precursor da serotonina, vai estar auxiliando principalmente a questão do nosso humor, né? Então é bem importante. É um alimento fácil, rico em fibras. Que mais? A aveia, que tem baixo índice glicêmico, né? Que vai te dar mais saciedade. Então, você cortar ali a banana, polvilhar com aveia também é uma ótima opção. Você também pode estar amassando essa banana, né? Misturar com esses flocos de aveia e assar no forno. Pode estar consumindo na forma de cookies, na forma de barrinha de cereal. Outros alimentos que também a gente pode estar ingerindo, né? As castanhas, né? As oleaginosas, uma forma geral, que é castanha, amêndoa, nozes, que são ricas em gorduras boas. Então, isso ajuda também na nossa memória, concentração. Então, isso é bem importante, né, para a gente estar adicionando. E nos lanches da tarde, você pode estar colocando isso junto com o iogurte, junto com as frutas picadas, né? Então, quebra um pouco, assim, aquela rotina de só comer a fruta sozinha, né? Você acaba incluindo mais ingredientes e tendo uma maior saciedade, né? São boas opções. Outra opção também que a gente pode colocar, né, são o abacate, né, que tem gorduras boas, por exemplo. Então, ele também vai te trazer mais saciedade. É uma fruta riquíssima em nutrientes, né? As gorduras do abacate, elas vão auxiliar a aumentar o nosso colesterol bom e diminuir o ruim, né? Então, claro, ele é uma fruta mais calórica, né? Então, o consumo dele, né, geralmente tem que ser uma porção mais reduzida. Mas a vantagem que ele traz por trás disso são várias, são inúmeras. Então, é muito bom estar consumindo isso, principalmente de lanche da tarde, por exemplo. E daí você pode estar consumindo o abacate de diversas formas. Na forma da fruta normal,
Pode colocar, amassar ele, colocar em cima de torradinhas salgadas. Pode estar fazendo, entre aspas, né, uma maionese de abacate, que é só bater o abacate e passar assim como um patezinho no pão também. Então, assim, tem inúmeras formas de estar consumindo essa fruta, tá? Que mais? Questão ali de ansiedade, insônia. É bom sempre a gente apostar em chás, né? Os chás calmantes. Então, tomar camomila, erva cidreira, erva doce, chá de alface, né? Não sei se alguém conhece, mas a alface também é calmante. Dá para fazer como? Nos explique como. Isso, pega ali umas 3 folhinhas de alface, né? Ferve elas junto com um copo de água e ali você já tem um chá de alface que também é calmante, né? O próprio maracujá, o suco de maracujá. Então, são algumas das estratégias que pode estar amenizando a nossa ansiedade nesse momento também, tá? Nossa, essa do chá de alface realmente eu não conhecia. Testa aí pra ver, depois aí tu me dá um feedback se funcionou. Isso aí. Bom, outra questão, assim, que é bem pertinente, né? E eu acho que abateu todo mundo, pelo menos eu não era habitual na minha casa, né? É a questão da higienização dos alimentos, né? Porque hoje em dia a gente não higieniza somente o que é embalado, a gente higieniza também frutas, legumes, né? E verduras. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como a gente pode estar fazendo essa higienização, né? Retomando com o pessoal, a gente sabe que já teve várias indicações, né? Em mídia, né? Mas é sempre bom retomar, né? E às vezes dar alguma outra dica que o pessoal não conhece ainda. Então, gente, esse vai ser mais um hábito, né, que a gente tem que fazer, né, a partir de agora, devido a essa pandemia. Então, é bem importante, assim, toda vez que a gente chegar do supermercado, retirar as sacolas, né, e descartar elas, preferencialmente, ou lavar elas, né, para depois estar reutilizando. Depois, as embalagens, né, de alimentos industrializados, é bom você lavar elas com água e sabão e água corrente, depois secar. Embalagens que não podem ser lavadas, você aplica então o álcool, né, borrifa o álcool ali, passa o álcool para poder guardar na sua despensa. E depois as frutas, legumes, vegetais, enfim, você lava eles em água corrente também. As folhas, né, os verdes e as frutas, você deixa de molho numa solução com a água sanitária ou hipoclorito de sódio. Isso é bem facinho de encontrar nos mercados, né? Então, se você for usar água sanitária, é 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Deixa de molho ali durante 15 a 20 minutos, depois enxágua bem com água corrente, seca e guarda. Né? Isso é bem importante, por exemplo, para as folhas, né? As folhas, depois de passar por esse processo, quem tem aquela centrífuga de folhas em casa, né, passa ali para tirar bem o excesso de água. Se não tiver, pega e seca com a toalha de papel, né? Seca bem e guarda em potes fechados e coloca também guardanapos, folhas de papel nesses potes para estar absorvendo essa água, essa umidade e conservar por muito mais tempo essas folhas sem estragar. Né? Então, isso é bem interessante de estar fazendo, né? Para ter uma durabilidade maior dessas hortaliças e vegetais. Ah, isso que tu trouxe é bem importante. Até eu ia te perguntar mesmo, né? Porque tem a questão que a gente tá evitando de ir frequentemente ao supermercado, enfim, armazém, fruteira, né? O nome que dão aí na cidade de cada um de vocês que estão nos assistindo. Então, conseguir fazer que manter por mais tempo, né? Os alimentos é importante, né? Então, essa colocação que tu coloca como a gente armazená-los, né, é bem pertinente também para essa questão da alimentação, né? Outra coisa que eu queria comentar contigo, né, é agora voltando um pouquinho mais para a questão alimentar, é como a gente pode organizar um cardápio para esse período de quarentena, né? De que forma a gente pode estar organizando um cardápio assim? Uhum. Bom, a gente pode estar organizando o cardápio. Primeiro, a gente fazer um planejamento, né? Exatamente para sair menos vezes na rua, ir ao supermercado. Então, é sempre bom a gente tentar fazer um planejamento semanal,
né? Mais ou menos o que a gente pode estar consumindo durante aquela semana. Então, tentar estipular mais ou menos assim o que, que você vai comprar, né? Fazer essa lista de compras antes, né? Ir até o supermercado, né? E trazer esses alimentos para dentro da sua casa, fazer esse processo de higienização. E depois, então, você monta este cardápio e pode estar colocando, por exemplo, fazendo marmitas para guardar, para talvez facilitar também, né? Durante a execução, assim, desse trabalho em casa. E com relação a opções, né? Então, por exemplo, assim, no café da manhã, geralmente a gente indica que você consuma uma porção de fruta. Então, pode ser a banana, pode ser o mamão, pode ser o melão, por exemplo. O café com leite, né? Ou café preto, enfim. Vai ter pessoas que vai ter o hábito de consumir o suco, então também é uma boa opção, aquele suco verde, né? Que ali vai ter todos os vegetais, frutas também adicionadas. E o pão, preferencialmente integral. Se não tiver o integral, pode ser então o pão normal, mas nesse pão normal tu pode estar colocando alguma salada verde ali, o tomate, o presunto e queijo, né? Ou frango desfiado, que é mais saudável ainda, né? Então, essa é uma opção, né, de café da manhã. Depois, no lanche, né? Geralmente, assim, no meio da manhã, muitas pessoas não vão sentir tanta fome. Então, é indicado que você coma alguma fruta, assim, que não seja tão calórica assim. Então, por exemplo, pode ser uma maçã, uma banana, pode ser também o iogurte, ou uma porção, assim, de oleaginosas, né? De nozes, castanhas. No almoço, é bem importante a gente seguir aquela regrinha básica, assim, comer arroz e feijão, né? O prato básico. Esse não é o momento da gente estar fazendo dietas restritivas, né? Até porque a gente vai estar colocando o nosso corpo numa situação de mais vulnerabilidade. Então, esse é o momento que a gente precisa de imunidade. Então, assim, dieta restritiva não é o momento de estar fazendo. Então, assim, come o arroz e feijão, que ele vai ter excelentes nutrientes, né? Fontes de proteínas, como é uma porção de proteína, então pode ser o ovo cozido, omelete, pode ser o peixe grelhado, peixe assado, pode ser a carne. Só cuidar então com as gorduras, né, desses alimentos, pode ser o frango também. E na outra porção, comer as hortaliças, então pode ser saladas, né, cruas, e também os vegetais cozidos, né, que é bem importante. Então, eu vou deixar depois para vocês, para as gurias passarem o link. A gente tem o nosso guia de alimentação para a população brasileira. Então, ali ele é bem válido de dar uma lida, porque ele explica direitinho como você pode montar o seu prato, né? Porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? Geralmente, de como compor, né, o prato com a proteína, com a gordura certa, com o carboidrato certo. Então, ele é bem ilustrativo, tira várias dúvidas e ele fala bastante assim dessa questão da nossa alimentação saudável, de ser para ter qualidade de vida, né? Para ser para a vida toda, né? Uma reeducação alimentar. Então, ele é bem importante assim para este momento. Eu acho que vocês vão gostar se derem uma passadinha e olhar ele depois. No período da tarde, é sempre bom a gente consumir o carboidrato junto com proteína, para ter um pouco mais de saciedade. Então, por exemplo, consumir a fruta com iogurte e alguma fibra. Então, pode ser a granola, o farelo de aveia, aveia em flocos, por exemplo, né? Ou colocar a fruta com as oleaginosas. Então, é sempre bom fazer essa combinação, porque as gorduras boas que vai estar presente, né, junto com as frutas, elas vão te dar essa sensação de mais saciedade por mais tempo. Então, isso você pode estar fazendo no período da tarde, né? E depois, no período da noite, você pode estar comendo, agora que vai chegar, né, o inverno, o friozinho, pode estar consumindo, então, as sopas, os caldos, né, cremes, ou também algum grelhado com os vegetais cozidos. Então, essa também é uma das opções que pode fazer parte da alimentação. Ah, muito bacana. Tá me ajudando horrores aqui. Vou ter que repensar minha alimentação, me organizar melhor. Eu acho que essa questão do planejamento, a gente vem falando em planejamento, né, no trabalho, mas o planejamento é para a vida, né? A gente tem Isso. que organizar sempre a nossa vida, né? Ah, pode falar, Carol. Isso, eu ia complementar ali que vocês trouxeram, acho que foi na primeira live, sobre o livro O Poder do Hábito. Ele é excelente Aham. também para essa questão de organização, até para nossa alimentação, né, em geral.
Então, essa leitura, assim, ela é bem válida também para quem busca, né, ter uma vida mais saudável, né, e ter esses hábitos, né, melhorar os seus hábitos alimentares. Com certeza. Mas, Carolina, então, assim, estamos aí com várias pessoas nos acompanhando, né? E hoje é uma live que a gente está falando para todos, não é o foco dos professores somente. Eu queria que tu colocasse assim, ó, porque a gente está em casa e a gente às vezes está naquela correria, né? Que tem que fazer as atividades do trabalho, né? E também muitas vezes, né? Não é o meu caso, mas pode ser o caso de algumas pessoas que estão aí nos acompanhando, tem os filhos, né, que tá ali, que também tem que preparar um lanchinho da tarde e tal, e tu não tem muito tempo, é corrida, enfim, tu quer fazer alguma coisa rápida, né? O que tu nos dá de dica rápida, de receitinha aí? Vamos aproveitar que a Carolina tá aí, né? Vamos extrair bastante coisa de ti. Tá, Que dica, assim, tu nos dá então, de um lanchinho rápido, assim, que é aquela coisa prática e que tu não vai demandar muito tempo na cozinha para estar preparando? tá, vamos lá então. Primeira dica bem rápida de fazer, né? Eu já dei a primeira, que era do sorvete, né? Que é só congelar ali as frutas e bater as duas. Tu pode fazer também os smoothies, né? Que é pegar um iogurte natural e bater com qualquer fruta também junto. É uma opção. Outra dica que a gente pode estar fazendo são as barrinhas de cereais caseiras. Então é só você pegar a granola ou a aveia em flocos, né? Até indico melhor assim a aveia em flocos. Tá misturando ali junto com a banana amassada, né? Colocar na forminha e colocar para assar. Então dá uns 15, em 15 minutos tu já tem uma barrinha de cereal que vai te durar ali uns 3 a 4 dias, né? Com alta quantidade de fibras, né? E sem nenhum tipo de açúcar adicionado ali. Né? Se tu tem assim um pouquinho de resistência, às vezes não sente assim, tu procura mais o doce, tu pode acrescentar um pouquinho de mel, né? Que vai ter as propriedades nutricionais do mel. Pode continuar. E vai É estar. casa, é realidade, né? Às vezes a pessoa abre a porta. Todos estamos em casa. Então, tu pode estar adicionando um pouquinho de mel também. Outra dica que a gente pode estar fazendo é fazer as frutas de lanchinho, colocar elas para assar. Polvilha um pouquinho de canela, coloca para assar no forno, né? Fica uma excelente opção, assim, para quem busca, assim, alguma coisa mais rápida de fazer. Cookies, né? Então, cookies a gente pode estar usando também o farelo de aveia, misturando um pouquinho de cacau, né? Modelando eles, né? Colocar um pouquinho de açúcar demerara só para, né, quebrar aquele sabor forte do cacau e tá assando eles e também vai ter um alimento altamente nutritivo, rico em fibras, né? O ideal nesse momento da quarentena, né, que a gente tá mais em casa, tá se movimentando menos, né, caminhando menos, por mais que a gente seja sedentário no dia a dia, mas só o fato da gente sair todo dia para ir trabalhar, a gente faz algum gasto, né, maior. E agora a gente não está tendo esse gasto. Então, assim, a gente precisa realmente ter mais atenção ao que a gente come, né? Então, assim, o problema não é o que você come, né? O problema é a quantidade. Então, a gente sempre voltar, assim, para ter essa consciência, né? Tentar seguir essas dicas, né? De não comer, assim, junto com a televisão, junto com o telefone, né? Tentar ter essa atenção ao momento presente, porque isso sim é que vai auxiliar a gente a manter o nosso peso saudável, a nossa alimentação saudável, aumentar a nossa imunidade e, né, todos os outros fatores também que são benéficos para nós. Então, isso Sim. é uma dica bem importante. Para quem tem criança em casa, o ideal é colocar eles para fazer também as receitas. Né? Então, eu acredito que este é o momento da gente testar aquelas receitas que a gente vê na internet às vezes, enfim, então, isso é bem bacana, até para distração, né, das crianças que estão mais em casa agora junto com os pais. Então, realmente, assim, tentar socializar, né? Então, colocar eles para fazer junto, né? Explicar para eles o porquê que a gente está escolhendo a aveia ao invés da farinha, né, de trigo, por que está escolhendo aveia ou farelo de aveia. Então, explicar isso para eles também é bem importante, né? Porque a chave primordial é que quanto mais natural, mais fresco for a nossa alimentação, a base da nossa alimentação, melhor é, né? Então, assim, o problema do industrializado
é que muitas vezes ali a gente vai ter uma alta quantidade de calorias, de gorduras, de açúcares. Então, a gente tende, às vezes, a optar por ser mais fácil, mas tem muita coisa que a gente pode estar fazendo em casa, que é bem fácil de fazer, bem rápido, e para a nossa saúde é bem melhor. Então, às vezes, não compensa comprar só os pacotinhos, né? A gente, voltando assim para a alimentação mais natural, a gente vai ter mais benefícios para a nossa saúde. Ah, excelente. E eu acho que também tem a questão ali de se hidratar, né? Eu tenho bastante dificuldade de tomar água e nesse período, então, assim, tem se tornado mais difícil. Quando ainda chega o período do inverno aqui no Rio Grande do Sul, para mim isso se torna pior, né? Porque daí eu não tenho tanta sede, não sinto a necessidade de tomar tanta água, mas nesse período eu estou tentando, né, me doutrinar, assim, né? De estar sempre com a garrafinha em cima da mesa, né, para ir bebendo. E eu acho que isso é bem importante também, né, Carolina? Sim, exato. É bom tu colocar isso também. O que que acontece, né? A gente geralmente ouve falar, tem que tomar 2 litros de água por dia, enfim, né? O que que é o indicado, né? Tem pessoas que vai precisar de 2 litros, vai ter pessoas que vai precisar de um pouco menos, um pouco mais. Então, assim, você pode fazer o cálculo, né, da quantidade que você precisa tomar. Então, assim, a gente recomenda 35 ml de água para cada quilo de peso que você tem. Então, você faz a continha ali rápida, né? Qual o seu peso, faz vezes 35, que vai dar a quantidade em litros que tu precisa ingerir por dia de água. Então, é bem importante a gente fazer essa hidratação, porque a hidratação ela ajuda muito, né? Então a gente até a questão da saciedade, às vezes a gente acha que tem fome, né? E só o fato da gente tomar água passou, né? Às vezes não é a fome, a gente confunde muito isso. Então a gente precisa manter a hidratação. No inverno é mais difícil, né? Então é sempre bom que nem tu colocou, né? Ter a garrafinha junto do computador, próximo, né? Que a gente consegue visualizar e ir tomando, né? Aos pouquinhos durante o dia. Então isso é bem bacana de fazer. Se tem muita resistência, né, em tomar água, pode colocar então pedaços de limão, de laranja, um pedacinho de gengibre, fazer uma água saborizada, né, que vai dar um pouquinho de sabor para aquela água, né, e tu vai estar também aumentando esse consumo. Então, são algumas estratégias que você pode estar colocando. E é bem importante que, assim, quando a gente pensa em alimentação saudável e aumenta o consumo das frutas, das verduras, principalmente das fibras também, é importante também a gente tomar bastante água, né? Para a gente ter todo o funcionamento do nosso corpo, né? De uma forma ideal. Porque senão a gente pode ter algum probleminha aí se consumir muita fibra e não tomar a água. Bem importante isso. Bom, eu vou dar uma lida aqui nas questões que o pessoal foi colocando para nós, né? Para ti, na verdade, para a gente ir já daqui a pouco encerrando, então. Uhum. O Maicon trouxe, né, que gostou muito da tua fala sobre a imunidade, né? E a Cláudia pergunta: o abacate não engorda? Cláudia, primeiro um beijo, né, para ti. Eu lembro de ti, né? Fui aluna da Cláudia. Assim, não engorda, tá? O que que acontece? Ele é uma fruta riquíssima em nutrientes. Como eu falei, ele vai ter mais calorias porque ele vai ter gorduras boas. Então ele vai ter o ômega 3, ele vai ter o ômega 6, né? Mas a gente precisa dessas gorduras, né? Porque elas são gorduras que são anti-inflamatórias, elas auxiliam para a prevenção das doenças crônicas em geral. Então, assim, a gente precisa comer, né, esse tipo de gordura. São as mesmas gorduras que a gente tem que a gente encontra, por exemplo, no azeite de oliva, né? Tem algumas pessoas que também não têm o hábito de comer o azeite de oliva, e essas mesmas gorduras a gente encontra no abacate, né? Que vai auxiliar para diminuir o triglicerídeo alto, o colesterol alto. Então, assim, ele é riquíssimo, né? Em vitaminas, vitaminas principalmente do complexo B, né? Que também ajuda para a nossa função cerebral. Então, é bem importante a gente consumir o abacate. O único porém, digamos assim, é que a gente tem que consumir a porção, né? Então não vai consumir assim o abacate inteiro, por exemplo, né? Você vai consumir uma porção ali em torno de umas 100 gramas de abacate, né? Que é o ideal por dia. Então você pode estar incluindo ele aí em qualquer refeição, como eu falei.
pode ser com torradinha, ele salgado, pode ser ele na forma de batida, de vitaminas, ele na forma somente como fruta também. Então, ou, né, como eu comentei antes, né, numa receitinha como uma maionese caseira, uma maionese verde. Então, pode estar inserindo sim o abacate na alimentação, não tem nenhum tipo de problema. Aí temos. Eu vou fazer mais duas perguntas, tá, Carol, juntas assim para ti. O pessoal está perguntando se é correto deixar as verduras de molho no vinagre e se posso comer só fruta pela manhã. Tá, vamos lá. Primeiro do vinagre, tá? O que que acontece? O vinagre, ele só funciona para soltar alguma larva que daqui a pouco pode ter ali naquelas verduras, naquelas folhas. Então, assim, ele não vai higienizar e desinfectar, né, digamos assim, o alimento. Então, por isso que a gente usa o hipoclorito de sódio ou a água sanitária diluída, né, com a água. Então, pode usar sim o vinagre, mas como eu falei, ele só vai retirar, ele só vai fazer, se tem alguma larvinha, algum bichinho, vai fazer com que esse bichinho se solte daquela folha, né? Mas o papel principal mesmo é utilizar depois que passou esse vinagre, deixou de molho no vinagre, enxágua, passa na água, o hipoclorito, né, de sódio, e daí depois sim armazena, tá? Então pode sim usar o vinagre, mas só ele não vai ajudar, tá? A Uhum. segunda pergunta era... Se pode comer só fruta pela manhã. Ah, tá, a fruta. Bom, se a pessoa tem o hábito de comer só a fruta pela manhã, né, pode sim, né, pode sim comer só a fruta pela manhã. O que que vai acontecer, né? A fruta, ela tem um carboidrato mais simples, né, que é a frutose. Então, rapidamente ela vai ser absorvida pela corrente sanguínea e rapidamente tu vai sentir fome. Então, esse é o problema de você comer só a fruta isolada. E isso pode ser a fruta em qualquer horário, né, digamos assim. Por isso que o ideal é a gente sempre associar a fruta com uma proteína. Então, talvez, né, colocar um iogurte junto, ou fazer uma vitamina, colocar a fruta com leite, por exemplo, né? Ou comer uma porção de queijo, né, e a fruta. Enfim, vai depender muito, assim, dos hábitos, né, que essa pessoa tem. Mas, como eu falei, consumir só a fruta pela manhã tem a tendência de você sentir fome mais rápido, né? E daí este que é o problema, porque daí nesse momento daí o que que você vai optar? Vai comer outra fruta, ou vai comer um pão? Por isso que a gente tenta, né, fazer um café da manhã mais completo. Então colocar a fruta junto com essa proteína que pode vir do queijo, pode vir do leite, do iogurte, e colocar um outro carboidrato, que daí vai ter um pouco mais de fibra, né? Então pode ser o pão integral, ou também algum cookie, alguma barrinha de cereal também. Então depende muito dos hábitos que você tem pela manhã, né? Sim. Pessoal, eu sei que tem várias outras perguntas aqui, né? Eu fui olhando, mas devido ao nosso tempo aí, né? A gente vai ter que fazer os encaminhamentos finais, né? Sim. De repente, vocês comentem, né? No IGTV, né? Desse vídeo. E aí a Carolina, de repente, se tiver disponibilidade, pode Claro. estar dando um retorno para vocês por ali através dos comentários, tá? Sim. Carolina, em meu nome, em nome da Vanessa, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, de estar essa noite conosco aqui, né? Discutindo essa temática que é de extrema importância, né? E gostaria de deixar você trazer as tuas considerações finais e nos trazer a tua leitura, né? A tua sugestão de Ah, leitura para o pessoal aí nesse período de quarentena. bom, primeiro eu vou trazer minha leitura, então, né, que as meninas me pediram. Eu indico este livro aqui, Você Tem Fome de Quê? Tá? Ele é um livro muito bom para quem está buscando uma alimentação mais saudável, né? Ele é um livro que foi escrito por um médico, tá? Então ele traz muito assim esse conceito que eu trouxe no início da nossa fala, né? Que é os tipos de fome, a nossa fome física, a nossa fome emocional.
como diagnosticar nossa fome emocional, como trabalhar isso, né? Como ter esse autoconhecimento. Então, ele é um livro bem bacana, tá? Ele não fala só sobre alimentação, ele fala do contexto, né? Todo que está envolvido, né? O ato de se alimentar. Então, ele é bem bacana para quem precisa repensar, né? Como que a gente pode estar lidando com os nossos tipos de fome. Então, é uma leitura que eu sugiro para vocês. Como consideração final, então, agradeço o convite, meninas, né, Gláucia, Vanessa. Obrigada por me convidar para participar, né, dessa live com o projeto de vocês, no Recontextualiza. Eu quero deixar, então, como encerramento, né, três frases, né, três dicas para a gente refletir um pouquinho, né, nesse mês de junho. Entramos no mês de junho, metade do ano. Então, assim, primeira delas, né, é uma frase que a gente ouve bastante na nutrição, que é desembalar menos e descascar mais, né? O que que acontece, né? Para a gente reduzir os industrializados, né? Priorizar a alimentação mais natural, que é isso que é ter qualidade de vida, ter mais saúde. Então, a gente levar essa frase, né, para a gente, né, para a vida. A segunda frase, então, né, que a gente teve anteriormente na live da semana passada, né, na sexta, que foi da psicóloga Eliane, né, então a gente manter a nossa mente sã, também é manter o nosso corpo são, né, então que a gente possa, nesse período de quarentena, refletir também sobre isso, ter o nosso autoconhecimento, porque a alimentação, né, a nossa nutrição também depende do nosso autocuidado. Então, que a gente possa refletir sobre isso também, né? E a minha terceira, né, então, para encerrar, frase para vocês, é que a gente precisa manter o corpo em movimento, né? Que isso tudo, né, é o que vai gerar a nossa saúde, que vai aumentar a nossa imunidade, que vai fazer a gente ter mais disposição, né? Então, eu encerro então com essas três frases para a gente repensar e tá, então, melhorando a nossa qualidade de vida nesse momento que a gente está passando, então. Muito obrigada. E, pessoal, aí tem um desafio, né, da Carolina para nós. Eu acho que esse desafio é bem importante. Estamos já na metade do ano, então vamos manter a mente sã, vamos desembalar menos, descascar mais, né, e se movimentar, né? E para contribuir, então, né, nesse fechamento que tu fizeste, assim, excelente, né? Gostaria, então, né, de dizer a nossa surpresa, né, desse ciclo de live. Na próxima semana, na segunda-feira, estaremos, então, com a educadora física Bruna Isbardelotto, né, para falar desse movimento, né? Então, acho que vai fechar bem aí um pouco com o que a Carolina já trouxe, né? Que é um equilíbrio que a gente precisa ter, né? De mente e corpo, né? E quando a gente fala corpo, não é só alimentação, perpassa também pelas atividades físicas, né? Então, a gente vai estar com essa profissional na próxima segunda, às 20 horas, aqui no Recontextualiza. Então, essa é a novidade da noite, né? Carolina, muito obrigada. A todos que estão nos acompanhando também, o meu muito obrigada. Uma boa noite e até uma próxima, né? Mas antes de fechar, quero aproveitar também, né? A Carolina tem o Instagram de nutricionista, né, Carolina? Então, de repente, convido o pessoal aí a te seguir, se quiser conversar contigo também. Então, pessoal, quem precisa de alguma, né, tirar alguma dúvida, quer conversar comigo, eu tenho um Instagram que é nutricionista Carolina Garcia, né? Tem a página no Face também, que é o mesmo nome, nutricionista Carolina Garcia. Então, aqui na postagem também eu posso colocar para vocês o endereço certinho. E quem tiver interesse pode estar entrando em contato comigo, que eu atendo em consultório particular, e a gente pode estar fazendo atendimentos ou tirando dúvidas também. E eu posso estar passando receitas para vocês. Então, podem me seguir ali nas redes sociais, tá bom? Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada, uma boa noite e até a próxima live, segunda-feira, às 20 horas. Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Isso. Tchau.